Bom dia, irmãos. Quantos acham que está frio? Olha, eu morei em Goiânia nos últimos 21 anos. E lá o nosso frio é 21, 22 graus. Lá é o nosso frio, né? Curitiba, aqui às vezes chega a 0, não chega? Parece que em julho vocês vão experimentar essa temperatura. Agora alguém diria, mas você não está acostumado com frio morando nos Estados Unidos? Porque eu morei lá muitos anos. Lá você não sente frio, porque dentro da casa é aquecimento central, dentro do carro aquecimento central. Então raramente você passa frio nos Estados Unidos. Agora aqui no Brasil não, né? Você entra nos quartos, você entra na casa, você entra nos hotéis e não tem aquele aquecedor central. Por isso que aqui a gente passa mais frio do que lá fora. Mas eu gosto muito do frio. O frio, no entanto, não é meu amigo, porque na época de frio eu engordo muito. E a razão é porque dá mais fome e a gente come mais. E por isso que a gente ganha peso na época do frio. Pelo menos este é o meu problema com o frio. Quantos concordam com isso? Frio é tempo de chocolate quente, né? E chocolate quente com tantas outras coisas boas. O meu cunhado, Thomas, morou aqui em Curitiba há alguns anos. Ele trabalhava aqui em Curitiba para a BBN Internacional. Hoje ele trabalha para a BBN, mas lá dos Estados Unidos. E nós víamos para cá de tempo em tempo para vê-lo, ver as filhas, a esposa. E eu me lembro uma vez que eu vim e estava muito frio. Tanto dentro da casa dele como fora, mas muito frio mesmo. E foi naquela época, então, que eu decidi que eu só viria para Curitiba se Deus chamasse. E naquela época estávamos tendo aqui em Curitiba problemas com as aranhas marrons. Ainda tem esse problema aqui? Ainda existe esse problema? É mesmo. E eles tinham localizado algumas aranhas ali por perto da casa do Thomas. E as minhas crianças eram muito pequenas. Elas eram criancinhas, né? Tipo a Elisa, por exemplo. A mesma idade, 4, 5 aninhos. E eu pensei comigo, né? O que eu faço para proteger as minhas filhas das aranhas? Então nós quase não dormimos à noite. Porque eles tinham localizado a aranha ali por perto. Aí eu fiquei aliviado que nós saímos de Curitiba e fomos para Ribeirão Preto. Ficamos lá na casa dos avós. Só que lá descobrimos que eles estavam tendo problemas com escorpiões. Aí foi outra noite mal dormida, né? Ficando de olho para ver se não aparecia nenhum escorpião. Então a gente não sabe o que é pior, né? A picada da aranha marrom ou do escorpião. Parece que da aranha marrom é pior, né? Eu não sei. Mas graças a Deus elas não foram picadas nem por um e nem pelo outro. Por isso que eu sempre digo, se a gente for olhar para a segurança, qual que é o melhor lugar do mundo, a gente nunca vai saber. Todo lugar é bom e ruim ao mesmo tempo. Então eu sou daqueles que digo, o melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. Se você estiver no centro da vontade de Deus, não interessa onde, Curitiba, Ribeirão Preto, Goiânia, você vai estar seguro, porque você está dentro da vontade de Deus. E por falar em vontade de Deus, é da vontade de Deus que o seu lar seja muito feliz e abençoado. É da vontade de Deus que o seu lar seja um pedacinho do céu. E nesta manhã, nós temos aqui algumas pessoas casadas, não é isso? Alguns cônjuges que estão sozinhos, porque o outro ou a outra não veio ao culto. Mas o importante é que vocês são casados, alguns ainda estão pensando em se casar, e você precisa entender que o casamento é a vontade perfeita de Deus. E Deus quer abençoar muito a sua família. Ontem eu disse para a igreja que eu e a minha esposa estamos casados há 25 anos. Fizemos bodas de prata. Ainda não comemoramos, não tivemos tempo. Mas eu prometi que vou levá-la para passear no mês de agosto, quando sobrar ali uma brechinha entre um compromisso e outro. E nós nunca brigamos.
nunca alteramos a voz um para o outro, nunca dormimos de mal um com o outro. Nossas filhas, uma está agora com 23 anos, a outra com 19, pela graça de Deus, nunca viram, nunca assistiram a uma desavença entre os pais. Mas, pastor Rômulo, como que isso é possível? Eu disse que Deus me deu uma esposa cujo dom espiritual é o de misericórdia. Ela tem esse dom, é um dom nato, espiritualmente falando, né? Se ela for a um velório, mesmo que ela não tenha conhecido o defunto, mas só de ver alguém chorando, ela chora junto. E ela tem, assim, uma imensa facilidade para sentir a dor das pessoas e se compadecer das pessoas. Então, Deus me deu uma esposa assim. Ela me perdoa antes mesmo de lhe pedir perdão. E eu creio que esta é uma das razões que Deus tem nos dado um lar tão harmonioso. Porque a minha esposa tem o dom de misericórdia. E porque ela tem esse dom, eu procuro tê-lo também. Então, nós nos perdoamos antes mesmo que haja arrependimento, né, da parte de um ou da parte do outro. E o perdão é a única receita que dá certo para um lar ser feliz. Porque nós somos dois pecadores tentando formar uma família. Nascem os filhos, mais pecadores se ajuntam a nós. E a única solução, quando pecadores estão convivendo juntos, é o perdão. É perdoar de imediato e esquecer todas as ofensas. Portanto, é possível, sim, você ter uma família sem brigas e sem contendas. Abram a palavra de Deus para o livro de Efésios, por favor. E mais uma vez, o meu muito obrigado ao pastor Faustino por ter me convidado para estar aqui com os irmãos. Há 2 anos atrás, eu estava em Charlotte, na Carolina do Norte, e a minha cunhada Luciana disse: Rômulo, já estou sabendo que você vai pregar na nossa igreja, lá em Curitiba. E eu disse para ela: é verdade, daqui a 2 anos eu vou pregar na sua igreja em Curitiba. Então esse encontro já está marcado há algum tempo. E eu quero agradecer ao pastor que não desistiu de mim, insistiu para que eu pudesse estar com os irmãos. Muito bem, Efésios 5, dos versos 22 a 33, eu quero mostrar 3 mandamentos para a união conjugal. Deus tem nos dado mandamentos que nos ajudam a ter uma família feliz, uma família abençoada. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesses 3 mandamentos. Não precisam se colocar em pé, mas eu quero ler alguns versículos de imediato. Este versículo deixa as mulheres um pouco apreensivas. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Eu ouvi amém de um homem aí. Mas agora eu vou ouvir um amém das mulheres. Veja o versículo anterior. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém, irmãs? Portanto, a sujeição, ela é mútua. Há momentos que eu me sujeito à sabedoria de minha esposa. É verdade que o homem é o líder espiritual e, portanto, ele tem a última palavra nas questões espirituais, mas nós somos sócios. E a palavra submissão não significa posição, mas atitude. Não quer dizer que a esposa esteja numa posição de submissão, mas uma atitude de submissão, o que é muito diferente. E o verso 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Veja a hierarquia. O homem é a cabeça da mulher, mas Jesus é a cabeça do homem. E toda mulher liderada por um homem, que é liderado por Jesus Cristo, é uma mulher feliz. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Aí a mulher diz: pastor, o mandamento para a mulher é o mais difícil de todos. E eu digo: de jeito nenhum. O mandamento mais difícil foi dado ao homem. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não é fácil.
Não é fácil amar ninguém como Jesus Cristo amou. E, no entanto, a Bíblia diz, você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, ao ponto de, se preciso for, dar a sua vida por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E o contrário também é verdade. Quem não ama a esposa, não ama a si mesmo. Porque se machuca a esposa, se causa danos à esposa, está machucando a si mesmo e causando danos a si mesmo. Você sabia que o número de divórcios no Brasil, nesses últimos anos, aumentou cerca de 38%? Desde 2008, o número de divórcios aumentou 38%. Em alguns países, já chegou a 50%. De cada 2 casamentos, um certamente vai terminar em divórcio. No Brasil, de cada 3, um está terminando em divórcio. Isso sem falar daqueles que não se casam, né? Da mancebia, que também se tornou algo muito predominante na nossa sociedade. Mas quais são as razões principais que levaram os casais brasileiros a se divorciarem nos últimos anos? E eu quero lhe dar essas 6 razões, e você vai ver que elas foram tiradas de pesquisas. A primeira de todas, você vai poder acompanhar nos slides, jovens homens que se casaram antes dos 25 anos de idade. O homem, ele amadurece com mais, digamos assim, dificuldade que a mulher. Uma mulher com 25 anos de idade, ela é mental e socialmente mais amadurecida que o rapaz de 25 anos de idade. Parece que nós, homens, estamos sempre 2 anos atrás das mulheres, mentalmente falando. Haja vista que na escola elas tiram as melhores notas, não é verdade? Elas tiram as melhores notas. Então, nós homens somos um pouquinho retardados em comparação às mulheres. E isso quem diz não sou eu, mas a própria ciência. Mas é interessante que homens que se casaram com menos de 25 anos de idade estão mais propensos ao divórcio que as mulheres. E pior ainda, quando há uma diferença de idade igual ou superior a 9 anos de sua esposa. Essa diferença de idade também acaba atrapalhando no relacionamento a 2. Mas eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Se o casal é crente e tem temor de Deus, isso aqui nada atrapalha. Amém, irmãos? Desde que tenha o temor de Deus. E a segunda razão é filhos antes do casamento. Mesmo que esses filhos tenham sido com o atual cônjuge. Pior ainda quando é com uma outra pessoa. Então esses filhos fora do casamento podem também ocasionar conflitos, atritos, que levam o casal ao divórcio. Uma terceira razão, mulheres que querem muito, muito, muito ter filhos, mas os parceiros não querem. Isso também causa atritos. Famílias dos cônjuges que interferem no relacionamento. Isso acontece demais. Você já viu ali no para-choque do caminhão, feliz foi Adão, que não teve sogra? De vez em quando eu vejo, né? Feliz foi Adão que não teve sogra. E é interessante porque quando eu me casei, literalmente a minha sogra viajou conosco na lua de mel. Eu me casei nos Estados Unidos e nós voamos para o Brasil, porque lá eu fiz o casamento civil e aqui no Brasil nós faríamos o casamento religioso. E então nós realmente íamos esperar para depois do religioso, para a nossa lua de mel, para a nossa viagem. E eu sempre brinco que a minha sogra se sentou do meu lado e do lado da minha esposa na nossa primeira noite. Porque nós nos casamos e pegamos o avião para vir para o Brasil. E lá do nosso lado a minha sogra, né? Então eu sempre brinco que a minha sogra viajou conosco na nossa lua de mel. Mas em compensação, ela ficou no Brasil, nós voltamos para os Estados Unidos e eu fiquei 2 anos
pelo menos a 8.000 quilômetros longe da minha sogra. Casais, no seu segundo ou terceiro casamento, têm 90% mais chances de se separarem do que os que se casaram apenas uma vez. Então, cuidado. Caso você esteja aí no seu segundo ou terceiro casamento, há mais possibilidades de problemas, porque você já teve problemas antes. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Mas tudo isso é igual a nada quando você coloca Jesus Cristo em primeiro lugar. Tudo isso é igual a nada quando você tem sabedoria que vem de Deus. E por último, problemas financeiros são responsáveis por pelo menos 16% dos casos de divórcio. 16% dos casos de divórcio. Então essas são as razões que o próprio mundo selecionou para explicar o alto índice de divórcio entre os brasileiros. 38% é muita coisa. Diante desses números, eu creio que só existe uma esperança para o meu casamento e para o seu casamento. Guardar os princípios e mandamentos da palavra de Deus. Alguns anos atrás, uma senhora me procurou e disse: pastor, o meu marido ele teve um filho. Antes de mim, é claro, antes de se casar comigo, ele teve um filho. E, pastor, o que eu posso fazer para que este filho não seja um empecilho entre eu e o meu marido? Esta é uma pergunta muito importante. E você diria que a resposta é muito difícil. Eu disse para ela, só existe uma solução, já que você se casou com um homem que tem filhos de um outro relacionamento. Pastor, qual que é a solução? Você precisa amar aquele filho como se fosse o seu próprio filho. Esta é a única maneira de não permitir que aquela criança seja uma barreira entre vocês dois. Você terá que amá-lo como se fosse o seu próprio filho. E ela decidiu fazê-lo, e hoje aquele casal pertence à nossa igreja e estão vivendo muito bem pela graça de Deus. Então, o livro de Efésios apresenta alguns mandamentos para o casal crente que deseja construir uma família feliz. São 3 mandamentos. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção a cada um deles, porque é mandamento para o homem e é mandamento também para a mulher. O primeiro mandamento, você viu no versículo 25, é o mandamento da compaixão, tanto por parte do homem, como também por parte da mulher, não se engane. Vós, maridos, amai. E esta palavra amai está no imperativo. É uma ordem, é um mandamento da parte de Deus que amemos a nossa esposa, como também Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Meus irmãos, nada acontece por um acaso. O Espírito Santo selecionou esta palavra, amai, este verbo, ágape, que é o verbo mais forte possível para expressar o verdadeiro tipo de amor que deve haver entre um homem e uma mulher casados. Portanto, não existiria um mandamento maior e mais forte do que este na Bíblia. Pois amar aqui significa suprir as necessidades da pessoa amada. Você ama com amor altruísta. Isso me faz lembrar do marido que vendeu o relógio para comprar uma escova de cabelo para sua esposa. Que coisa linda! Sem saber, no entanto, ela havia vendido o cabelo para comprar uma pulseira para o relógio do marido. O amor verdadeiro é este, você tentando suprir a necessidade daquela pessoa que você tanto ama, sem contar o preço e sem se importar com o seu sacrifício. A esposa jovem de um evangelista, muito famoso nos Estados Unidos, contraiu a meningite bacteriana, enquanto fazia turismo pelas terras de Israel. E dentro do avião, quando soube que estava com meningite, não havia muito o que fazer. Esperaram várias e várias horas até que ela chegou aos Estados Unidos. E quando ela recebeu o tratamento, já era um pouco tarde demais. Aquela senhora, ela acabou tendo resultados ou sequelas irreversíveis. E ela perdeu
muitas das suas capacidades mentais. E agora, pelo resto da vida, ela será paraplégica e ela simplesmente não se lembra de mais nada. Porém, aquele marido, ele terá que cuidar daquela esposa pelo resto de sua vida, sem receber nada em troca. E é desse tipo de cuidado, é desse tipo de amor que o apóstolo Paulo está explicando. Veja, vós maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Cristo nos amou e nos ama, mesmo quando não recebe nada em troca de nossa parte. É um amor cheio de compaixão, é um amor cheio de misericórdia e é um amor cheio de compreensão. É com este tipo de amor que devemos amar a nossa esposa, o nosso esposo. E quais são as necessidades principais do marido e da esposa? Você saberia dizer? Em geral, as necessidades da esposa são as mesmas, porque o sexo feminino, independente de nacionalidade, de língua, de localização geográfica, as necessidades femininas basicamente são as mesmas. Por isso, a Bíblia chama a mulher de vaso mais frágil, um vaso que quebra com mais facilidade. Mas eu gosto dessa expressão mais frágil, porque mostra que o homem também é frágil. O homem não é tudo aquilo que ele aparenta, não é tudo aquilo que ele é. O homem também tem a sua fragilidade, o homem também ele é fraco em algumas áreas, e eu diria que a mulher é forte. Por exemplo, se o homem desse à luz também, todo casal teria apenas um filho. Se o homem precisasse dar à luz, todo casal teria apenas um filho. Primeiro a esposa, e o homem nunca teria coragem. Por isso, o homem também é frágil, o homem também sabe ser fraco. Mas a mulher é o vaso mais frágil, mais delicada, tanto na área física, como também na área espiritual. A Bíblia ensina que o marido precisa conhecer essas diferenças. Em outras palavras, não faria mal estudar um pouco de biologia feminina antes de se casar e conhecer a estrutura feminina, biologicamente falando, antes do casamento. Você faz aí 5, 6 anos de faculdade para se formar em direito, mais 8, 9 anos de medicina para ser um médico especialista. Mas quantos homens já estudaram para ser um esposo, para ser um pai? E não há nada mais importante que ser um pai de família. Amém, irmãos? Por isso o apóstolo Pedro usou a palavra certa em 1 Pedro 3,7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas. Diga alguém. E esta palavra entendimento, literalmente, significa sabedoria. Para se casar com a sua esposa, você precisa de sabedoria para entendê-la, para compreendê-la, para saber lidar com ela, dando honra à mulher. Outra versão, e às vezes eu gosto de comparar versões, diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Sabedoria também é discernimento. E tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. E eu quase não estou ouvindo améns aqui por parte das irmãs. Teve um homem ali que não poupou esforços na hora que vós mulheres sejam sujeitas. Amém! Mas as irmãs são mais humildes. Então, quais são as necessidades que o homem precisa conhecer, discernir e suprir em sua esposa? A primeira delas, sem sombra de dúvida, é sentimento de segurança. A mulher gosta e precisa se sentir segura. A depressão, por exemplo, depressão virou uma epidemia, não é verdade? Hoje, no século 21, já era no final do século 20, uma epidemia. A depressão, ela é um sentimento de desespero e pode atacar todos os tipos de pessoas,
mas ataca principalmente o ser humano do sexo feminino, talvez por causa dos hormônios. Mas a mulher, ela é mais suscetível à depressão do que o próprio homem. Então o homem precisa conhecer um pouquinho de ciência antes de se casar e ter certeza que ele é capaz de transmitir segurança para sua esposa em todas as áreas. Ela precisa se sentir segura na área espiritual. Uma jovem recém-casada me perguntou: pastor, o que eu posso fazer para ter certeza que o meu marido jamais irá me trair? Jamais irá me trocar por outra? Eu disse para ela: a maior segurança que você pode ter que o seu marido jamais irá abandoná-la, traí-la, é fazer dele o melhor crente da igreja. Quanto mais o seu marido amar a Deus, quanto mais fé ele tiver, quanto mais temor de Deus ele tiver, quanto mais compromisso ele tiver com Deus, mais certeza você pode ter que ele jamais irá machucá-la com o pecado. Amém, irmãos? E, no entanto, há esposas que não colaboram com a fé do marido. Ao contrário, são as primeiras a dizer: não vamos hoje à igreja, estou cansada. São as primeiras a dizer: vamos passear, vamos viajar, ao invés de irmos para a igreja. E elas não sabem o mal que elas estão fazendo para o próprio marido e para o próprio casamento. Porque a maior segurança de uma esposa é o marido que tem o temor de Deus. Então ele precisa lhe dar segurança na área espiritual, na área emocional. Precisa entender que há aqueles dias do mês que a mulher está mais irritadiça que outros dias do mês, mais sensível que outros dias do mês, e precisa lhe dar segurança material e física. Portanto, a esposa necessita segurança. Paulo mesmo não era casado, pois ele jamais poderia transmitir segurança para a esposa, para os filhos, para a família, porque Paulo, desde que aceitou a Cristo até o último dia de vida, sempre estava correndo perigo, e perigo de morte. Paulo já estava morto desde o primeiro dia que aceitou a Cristo, não é verdade? Ele já era um sacrifício que tinha sido oferecido a Deus. E sabendo disso, ele nunca se casou, nunca teve uma companheira, porque não teria sido capaz de dar a ela nenhum tipo de segurança. Paulo fez o certo. A esposa precisa ter segurança. E ela precisa de segurança da fidelidade do marido. Ela precisa saber: o meu marido nunca vai me trair. Eu, quando cheguei em Goiânia, recém-chegado em Goiânia, acho que em 94 ou 95, eu passei numa pastelaria e lá eles tinham pastéis de todos os jeitos. Pastel de queijo, carne, palmito, camarão, e tinha pastel também de doces, né? Chocolate, brigadeiro, doce de leite. E eu gosto muito de pastel. Hoje eu não como muito porque o médico proibiu, mas eu gosto de pastel. E eu entrei naquela pastelaria e disse para a moça: olha, embrulhei para mim um pastel bem fofinho. E aquela moça olhou para mim e disse: olha, não é só o pastel que é fofinho, eu também sou fofinha. Você gostaria de me levar para casa? E aquilo me deixou atônito, né? Eu nunca tinha sido cantado de forma tão direta como esta. Mas eu tinha uma resposta na ponta da língua. Eu disse: não, não precisa, porque eu já tenho uma fofinha dentro da minha casa. E ela: ô, seu mal educado. E eu me lembro que quando cheguei em casa, contei para minha esposa. E ela ficou muito feliz. E foi a primeira vez e única vez que ela nunca se importou de eu tê-la chamada de fofinha. Mas se eu chamá-la de fofinha, fora do contexto, eu sei que ela não vai gostar. Fofinha, né? Uma americana me disse: Rômulo, aqui no Brasil, para não falar gordo, vocês falam fofo, né? Então, quando você chama alguém de fofinho, você está querendo dizer gordinho. E lá em Goiânia, irmãos, tem um pega também. Quando alguém falar para você que você está bonitinho, o bonitinho em Goiânia é o feio bem arrumado. Então, não se empolgue, tá? Se alguém chamá-lo de bonitinho.
O que mais a esposa necessita? Ela precisa de um lugar para chamar de lar, para chamar de casa. Chega uma hora na vida, até das mulheres mais modernas, das mulheres mais para frente que você possa imaginar, que gostariam de ter filhos e uma família ao seu lado. Porque foi Deus quem colocou este desejo no coração da mulher. Certa vez, Eucana, e hoje de manhã nós vamos falar sobre a esposa dele, chegou para sua esposa Ana, que era estéril e que estava chorando muito pela falta de filhos. E este homem, indelicadamente, fez uma pergunta absurda. Não sou eu melhor do que 10 filhos? Ô Ana, por que você está chorando? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eu acho que por uma questão de respeito e honra, Ana não lhe deu nenhuma resposta. Mas se ela pudesse ter dado uma resposta, eu acho que ela teria dito isso. Ô Eucana, eu te amo muito, mas você nunca, jamais vai poder preencher o lugar de um filho dentro do meu coração. O marido jamais vai conseguir preencher este vazio, este lugar que pertence somente aos filhos. Além de filhos, ela precisa de uma casa, de utensílios, de roupas, de móveis e de comida, para se sentir segura dentro do seu lar. Quando me casei, a minha esposa descobriu algumas coisas a meu respeito. Aliás, sempre que a gente se casa, né, a gente conhece algumas coisas a respeito do outro que não conhecíamos. Ela ficou sabendo, por exemplo, que eu não gosto de matar ratos. Simplesmente não gosto. Quando eu vejo aqueles ratinhos bonitinhos, pequenininhos, correndo pela casa, como ela, eu subo em cima da cadeira. Eu não gosto de matar ratos. Mas sabe o que eu faço? Eu contrato alguém para matá-los. Amém, irmãos? Eu não a deixo na mão. Assim que nós chegamos em Goiânia, nós ganhamos uma família para Cristo, nossos vizinhos. Inclusive o marido se tornou o nosso primeiro diácono e o nosso primeiro tesoureiro. E, gente, era época de chuva, e na época de chuva os ratos saem dos bueiros, porque os bueiros enchem, estão cheios de água, e eles saem dos bueiros. E numa certa noite, uma ratazana, antes da gente dormir, apareceu na minha cozinha. Eu já estava de bermuda, shorts, camiseta, pronto para ir para a cama, quando eu vi aquela ratazana preta. Naquela hora eu não pensei duas vezes. Coloquei o tamanco da minha esposa, tamanco mesmo, e fui lá para a rua chamar o meu vizinho, João Carlos. Já era meia-noite, acordei o João Carlos, ele veio, né? Entrou na minha casa, questão de 5 minutos, a ratazana estava morta. Depois é que eu me dei por conta de como eu havia saído na rua, de tamanco, de shorts, entendeu? E correndo para a casa do vizinho. Então, até hoje, isso virou, né? Uma história muito engraçada na nossa igreja. Outra coisa que a minha esposa descobriu é que eu não sei consertar móveis, mas eu contrato uma pessoa para consertá-los. Por quê? Porque o importante é a esposa saber que tem um lugar chamado casa, chamado lar, e que ali dentro todas as suas necessidades estão sendo supridas. Amém? Então essas são as necessidades da esposa, mas a esposa também precisa suprir as necessidades de seu esposo. E quais são elas? Respeito. O homem, ele tem assim uma necessidade por respeito muito grande. De acordo com uma pesquisa, o medo número 1 dos homens casados é o de não dar conta de sustentar a sua casa, de suprir as necessidades da esposa e de seus filhos. Por isso, a esposa ela precisa ser a maior incentivadora de seu marido. Ela não precisa concordar com os seus erros, mas ela não pode criticá-lo, ela não deve condená-lo. Ela precisa ser como uma cheerleader. Cheerleader são aquelas moças que ficam dançando e pulando e cantando
incentivando o seu time, mesmo quando este está perdendo. Mas ela não para de pular, de gritar e de incentivar o time. E assim também é a mulher por detrás da vida de um homem. Ela é uma incentivadora, porque ela sabe que a maior necessidade dele é a de respeito, de consideração. Mas, além disso, ele precisa também de alimento e de amor. O ditado que diz, o melhor caminho para se chegar ao coração de um homem é através do estômago, é verdadeiro. É verdade. Né? Perguntei a um jovem recém-casado, e aí, como está a vida de casado? E a resposta dele, pastor, já engordei 3 quilos. Então, para ele, o bom do casamento era a culinária da esposa, era a cozinha da esposa. Por outro lado, eu tenho um colega de ministério que por 6 meses teve que comer arroz queimado. Finalmente, a esposa reconheceu que não sabia nada de cozinha, pediu ajuda para a sogra e aprendeu a cozinhar com a sua sogra. Mas o carinho físico também é muito importante entre o casal, mas principalmente para o homem. Há uma certa sexóloga aqui no Brasil, cujo nome eu não vou citar, mas você já sabe quem é, muito famosa e envolvida na política brasileira. Ela teve a audácia de dizer, de escrever, de publicar e de ensinar o tempo todo que a mulher não deve dar carinho para o seu esposo a menos que ele mereça. Não é à toa que esta própria mulher já passou por 2 casamentos, já perdeu 2 maridos. E se ela não tomar cuidado, ela vai envelhecer e morrer sozinha. Se ela está seguindo o seu próprio conselho, ela nunca vai conseguir fazer um homem feliz. A palavra de Deus ensina exatamente o contrário. Veja 1 Coríntios 7,3. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte, a mulher ao marido. Portanto, carinho faz parte de um casamento, faz parte da nossa obrigação. Isso se chama benevolência, e nós devemos ser benevolentes. O primeiro mandamento, então, para um casamento feliz é compaixão, amor verdadeiro, misericórdia, benignidade e bondade. E o segundo mandamento, e eu espero que tenhamos tempo de discorrer sobre os 3, está em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. A boa comunicação agora, irmãos, é aquela que promove edificação. Mas o que é comunicação? É qualquer forma de expressão, seja verbal, seja facial, ou através de gestos, é qualquer forma de expressão. Você sabia? 7% só 7% da nossa comunicação é verbal? Eu vou falar aqui por 40, 45 minutos, mas mais do que o que eu falei, é como eu falei, que você vai se lembrar. Porque só 7% da comunicação é verbal. 38% é o tom da voz. E a grande maioria, 55%, são as expressões não verbais. É exatamente o que eu não disse, mas o que eu demonstrei. É exatamente o que você não ouviu, mas que você viu em mim. Portanto, nós estamos nos comunicando desde a hora que acordamos até a hora que dormimos, mesmo de boca fechada. E Deus estabeleceu 6 regras para uma boa comunicação, principalmente entre o casal. E a primeira delas é a regra da transformação. Paulo diz no verso 22 que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Em outras palavras, nós não somos mais como nós éramos antes. E transformação é um processo que deve ocorrer todos os dias em nossas vidas. Portanto, como marido, eu estou sendo transformado todos os dias. Como esposa, você está sendo transformada todos os dias. E nós estamos buscando melhoramento em nossas vidas. Uma esposa reclamou que depois do aconselhamento com o pastor, o marido ainda continuava machucando-a.
O marido ainda continuava com as mesmas manias. E ela me disse, pastor, ele não mudou. E eu perguntei, mas irmã, ele está tentando? Ele pelo menos está tentando? Ela disse, pastor, tentando ele está, mas ele não consegue. Eu falei, irmã, então seja paciente, porque transformação não acontece da noite para o dia. Mas desde que ele esteja tentando, uma hora ele consegue. Amém, irmãos? Então nós temos que ter paciência, porque transformação é um processo. E que deve ocorrer todo o tempo, todos os dias. Portanto, para ser um casal feliz, você precisa buscar transformação para a sua própria vida. E isto vai abençoar o seu lar, vai abençoar a sua igreja e vai abençoar o seu lar. A segunda regra é a regra do entendimento. Você não precisa de um diploma universitário, nem de mestrado ou doutorado para ser uma esposa ou um esposo, mas você precisa de sabedoria. Você precisa de discernimento. Paulo disse, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Sabe onde que transformação acontece? Na nossa mente. É a maneira como nós pensamos, é a maneira como nós entendemos, é a maneira como nós enxergamos o mundo e as pessoas. É aqui que começa a nossa transformação. Não existe comunicação sem entendimento. Você pode falar, mas se a outra pessoa não entendeu, mesmo que tenha ouvido, comunicação não ocorreu. Então, fale com calma, fale devagar, faça perguntas, para ter certeza que a outra pessoa entendeu. E a terceira regra, eu estou correndo um pouquinho, é a regra da sinceridade. Sinceridade significa sincera, sem rodeios. Paulo disse, e vos revistais do novo homem, transformação, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Alguém diria, eu sou sincero, eu falo o que penso, eu não escondo o que eu sinto. Isso não é sinceridade, isso é falta de educação, é grosseria. Sinceridade não é falar tudo que lhe vem à mente, não é machucar as pessoas com as suas palavras, mas é falar a verdade em amor. Mesmo a verdade em amor pode machucar, mas é uma dor que vai edificar a pessoa e não destruí-la. E depois vem a regra da harmonia. Paulo diz, irai-vos e não... Pastor, é possível irar e não pecar ao mesmo tempo? Paulo diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira e não deis lugar a quem? Porque o diabo ele está por detrás de toda manifestação de ira, quer seja entre um casal, quer seja entre irmãos em Cristo. E você sabia que nem os animais domésticos suportam a ira? Nem os animais domésticos. Você pode ver que os passarinhos, as galinhas e principalmente os cachorros, eles ficam loucos diante do barulho, diante da gritaria, diante da ira dos seres humanos. Nós temos vizinhos que gritam muito, que se machucam muito, que brigam muito. Um dia nós até ouvimos um tiro e de repente a polícia lá na porta da casa deles. E eu tenho um cachorro, pastor alemão, e esse cachorro ele fica doido de raiva quando os vizinhos começam a brigar, e ele começa a latir e latir desesperadamente, até que os vizinhos façam silêncio. Ele não suporta a ira dos seres humanos. Ninguém suporta. Faz mal para o coração, faz mal para o estômago, faz mal para o intestino, faz mal para o fígado. E apesar de fazer tanto mal, é a arma favorita que os casais usam para resolver os seus problemas. Ira significa casamento a três. Você, o seu cônjuge e o diabo. Por isso Paulo disse, não deis lugar a quem? Não deis lugar à ira. E a quinta regra é a regra das boas palavras. O verso 29 diz, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça
aos que a ouvem. No meu tempo de criança, nós aprendíamos palavrões com os coleguinhas de rua. Na rua nós aprendíamos palavrões. Mas hoje em dia eu fiquei sabendo que as crianças estão aprendendo palavrões dentro de casa, com os seus próprios pais, quando estes estão brigando e insultando um ao outro. Podemos estar repletos de razão, mas a partir do momento que você profere um palavrão, a partir do momento que você xinga, você perde todos os seus direitos, principalmente aos olhos de Deus. Lembro-me de um pastor que na hora da ira proferiu um palavrãozinho, só um palavrãozinho, mas ele perdeu todo o meu respeito. Mas pastor, só um palavrãozinho? Só um palavrãozinho. Isso prova que era um pastor sem temperança, sem autocontrole. E a última regra é a regra do perdão. Veja o verso 32. Leiam todos comigo. Misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Veja que quando uma ou todas as regras falharem, e às vezes elas falham, só existe uma esperança: perdão. Perdão. E perdoar significa esquecer e desistir de qualquer ato de vingança ou de justiça. Então, 3 mandamentos para a união do casal: compaixão e comunicação. E existe o terceiro, mas eu acho que nós não temos tempo para discorrer sobre ele. Alguém tem alguma pergunta neste momento que você gostaria de fazer? Ah, pastor, eu não vou perguntar, porque se eu perguntar, alguém vai descobrir qual é o meu problema. Oi? Dá tempo? Pastor Faustino, quantos minutos? Vamos lá, então. É o mandamento da submissão. Ei, por que eu fui pedir isso, hein? Sempre que se fala em submissão, as mulheres, principalmente, pensam em escravidão. Porém, submissão, eu disse, é uma atitude de humildade e serve tanto para os homens como para as mulheres. Preste atenção mais uma vez naquele versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Os homens pegam, o versículo 22. Vós, mulheres, sede em tudo sujeitas a vossos maridos. Mas todo o texto, fora do contexto, é um pretexto. O contexto ali é submissão mútua. Eu garanto, pastor Faustino já se submeteu à esposa várias vezes, de acordo com a necessidade, com a precisão. Eu gosto de dizer que a esposa, crente, é claro, ela faz o papel do Espírito Santo na vida do marido. E qual é o papel do Espírito Santo na nossa vida? Nos convencer do pecado, da injustiça, não é isso? E a esposa, ninguém melhor do que ela, para nos convencer do pecado. Certo, homens? Elas sabem quando nós estamos ali no caminho errado. Há momentos na vida que o marido precisa se submeter. Antes do casamento, uma filha, ela ouviu um péssimo conselho de sua mãe. Minha filha, não deixe o seu marido mandar em você. Desde o início, já na lua de mel, mostre que você será uma mulher independente. Não é à toa que esta própria mãe já não tinha mais o esposo quando deu este conselho para sua filha. Não é isso que a Bíblia ensina, não. Sara, a esposa de Abraão, eu acho que ela chegava a exagerar, mas ela foi exemplo de esposa submissa e que respeitava o seu marido. Veja o que a Bíblia fala dela. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Sara chamava Abraão de Senhor. Agora tem marido aqui que vai chegar em casa e dizer, querida,
A partir de agora eu quero ser chamado de Senhor. Não é isso que a Bíblia está ensinando, mas certamente era o que Sara praticava. Portanto, meus amados irmãos, 3 são os mandamentos para que você possa chegar nas suas bodas de prata, feliz da vida. Melhor ainda, bodas de ouro, feliz da vida. O primeiro mandamento é compaixão, amando, sendo amado, sendo misericordioso. Porque misericórdia, ou perdão, melhor dizendo, é uma via de 2 mãos, né? Hoje você vai, mas amanhã você vem. Hoje, alguém passa por esta ponte, mas amanhã é você quem passa por ela. Portanto, compaixão. Comunicação, sabendo se comunicar, se expressar, e certamente submissão. E até os lares descrentes, que não conhecem nada da Bíblia, são abençoados quando praticam esses princípios, mesmo sem saber que estão praticando. Muitos casais estão chegando, né, às bodas de ouro, mas a trancos e barrancos. Mas nós podemos chegar lá com muita paz e tranquilidade. Portanto, é possível. Salmo 127, verso 1 diz, agora vamos ler juntos: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Que Deus abençoe o nosso lar. Pai querido e glorioso, obrigado pelo nosso casamento. Como homem eu posso dizer que às vezes somos injustos para com a nossa esposa, para com os nossos filhos. Como homem eu posso dizer que às vezes é o que eu quero e não o que a minha família precisa. Mas, como homem crente, também posso me aproximar do Senhor, pedir o seu perdão, pedir a sua misericórdia, pedir, meu Pai, que o Senhor possa pagar toda a injustiça que eu tenha cometido contra minha esposa e minhas filhas. E sei, meu Pai, que eu estou orando por todos os homens aqui nesta manhã, pedindo o seu perdão, pedindo que apague as nossas iniquidades, nossos pecados contra a nossa família, e que possamos ser transformados, possamos buscar a compaixão verdadeira que precisamos ter para com a nossa esposa e filhos, possamos buscar a comunicação verdadeira que devemos ter com a nossa esposa e filhos, e que possamos, ó Pai, buscar a submissão, que deve ser mútua. Devemos aceitar também a interferência, o conselho, o exemplo de nossa esposa e até de nossos filhos. E sei que as esposas também têm muito que orar a Deus, mas eu oro pelos homens nesta manhã e me incluo. No nome de Jesus. Amém.